Em 2024, você vai poder reviver a invasão da Normandia em primeira mão com a expedição Sala de Guerra nos 80 anos do Dia D. Um passeio imersivo completo pelas praias, museus e outros locais históricos que fizeram parte de um dos momentos mais importantes do século XX. Acesse normandia2024.com.br para mais detalhes e assista a nossa live para tirar todas as dúvidas. Os links estão na descrição e corre lá porque as vagas são limitadas. O Reino da Romênia havia lutado a Primeira Guerra Mundial ao lado da Entente, contra as potências centrais lideradas pela Alemanha. Um fato curioso, pois seu chefe de estado, o rei Ferdinand I, era alemão de nascimento e membro da família Hohenzollern, sendo, portanto, um primo do Kaiser alemão. Mesmo que tivesse desempenhado de forma medíocre na frente de batalha, a Romênia acabou sendo extremamente beneficiada pelos tratados de paz, com seu território sendo generosamente ampliado pela adição das províncias da Transilvânia, Bessarábia e Bucovina. Essa adição transformou o país na Grande Romênia, um conceito antigo que significava a união territorial de todos os povos etnicamente romenos. A concessão dos novos territórios, todavia, não se deu sem problemas, visto que neles também vivia uma grande quantidade de etnias diferentes, e durante os anos seguintes diversos conflitos regionais tiveram que ser sufocados. Quando Ferdinand morreu em 1927, uma crise sucessória se estabeleceu. Seu filho primogênito, o príncipe Karol, era constante foco de escândalos sexuais extraconjugais, e para fugir do escrutínio, havia abandonado seus direitos à coroa romena em 1925. Dessa maneira, o príncipe Mihai, de apenas 6 anos de idade, único filho de Karol, sucedeu o avô no trono da Romênia através de uma regência, abrindo um período de ineficácia e instabilidade política no país. Tamanho foi o caos que Karol, naquela altura refugiado na França, foi solicitado a retornar ao país, tendo seus direitos dinásticos restaurados pelo parlamento e assumindo a coroa como rei Karol II da Romênia em 1930. Momentaneamente estabilizando a nação, não demorou para que a inabilidade política de Karol se mostrasse de forma evidente. Sua aparente falta de compromisso com as funções só competia com sua completa falta de tato ao nomear gabinetes, ignorando os partidos políticos de maioria. E uma dessas forças políticas que ganhava gradual pertinência no país era a Guarda de Ferro, uma milícia de inspiração fascista criada por Cornélio Codreanu em 1927, no esteio da crise sucessória romena. Ao longo dos anos 30, a apatia de Karol II alimentou o crescimento da Guarda de Ferro, que contava com mais de 270 mil membros em 1937. Em 1938, o rei reagiu ao caos interno ao outorgar uma nova constituição que fez dele virtualmente um ditador do país, concentrando o poder em sua figura no momento em que as pressões externas da Hungria e da União Soviética, por seus antigos territórios perdidos para formar a Grande Romênia, agora se amontoavam. Em abril de 1939, em meio à crescente crise que se apoderava da Europa, França e Inglaterra assinaram garantias de independência ao Estado romeno, da mesma forma que haviam feito com a Polônia. Mas no mês de agosto, Alemanha e União Soviética assinaram seu próprio pacto de não agressão, que continha um protocolo secreto no qual Hitler e Stalin dividiam a Europa Oriental em zonas de influência, recaindo o leste da Romênia na área soviética. Com a invasão alemã à Polônia em 1º de setembro de 1939, as forças polonesas foram forçadas a um recuo quase incessante rumo leste nos dias seguintes. A situação do país foi, contudo, condenada de vez quando a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste em 17 de setembro, forçando o governo de Varsóvia a buscar refúgio em sua última fronteira neutra,
a Romênia. Através da cabeça de ponte romena, escaparam os líderes civis e militares poloneses que eventualmente formaram o governo polonês no exílio, inicialmente em Paris e depois em Londres. A completa inação anglo-francesa à desesperadora situação da Polônia fez com que muitos setores da Romênia vissem que as garantias dadas por esses países ao rei Carol II, na verdade, não teriam muito valor, e gradualmente cresceu em Bucareste a simpatia pela Alemanha de Hitler. O Terceiro Reich iniciou sua bem-sucedida campanha contra a França em 10 de maio de 1940, novamente avançando em rápido passo e sobrepujando todas as tentativas inimigas de contê-lo, levando a França a assinar uma rendição em 22 de junho, fato que na Romênia causou uma fragilização ainda maior do rei e seus apoiadores. Factualmente, com a França nocauteada e a Inglaterra sob pressão, não havia quaisquer garantias de integridade da Romênia, e Stalin aproveitou-se da situação para emitir um ultimato a Bucareste, demandando a cessão imediata da Bessarábia e da Bucovina. Carol II aqueceu, e o Exército Vermelho ocupou as duas províncias em 2 de julho. Desesperada por proteção contra Moscou, a Romênia buscou uma aproximação com Berlim, com o objetivo de conseguir uma garantia alemã. Hitler, no entanto, colocou suas condições para que tal ato fosse concretizado. Em 30 de agosto, a Alemanha ditou uma mediação entre a Hungria e a Romênia, que vinham de crescentes tensões de fronteira, fazendo com que a Romênia cedesse aos húngaros o controle da metade norte da Transilvânia. Apenas uma semana depois, novamente a Alemanha pressionou a Romênia para também ceder a metade sul da província de Dobruja para a Bulgária, o que efetivamente anulou todos os ganhos territoriais romenos da Primeira Guerra Mundial. Com essas demandas satisfeitas, Hitler estendeu sua garantia à Romênia, mas tal situação tornou-se insustentável para Carol II, e o recém-empossado primeiro-ministro, o general Ion Antonescu, um antigo desafeto seu, forçou o rei a abdicar em favor do seu filho, o príncipe Mihai, agora aos 19 anos de idade. Antonescu havia subido ao poder com o apoio da Guarda de Ferro, e Rory Acima, líder da organização desde o assassinato de Codreanu em 1938, tornou-se seu vice. Em outubro, 500.000 de soldados alemães começaram a chegar ao país e estabelecer sua proteção, passando a ocupar os poços petrolíferos de Ploiesti. A Romênia possuía as mais ricas reservas de petróleo da Europa, e a elite do país, beneficiada pela exportação do produto, era extremamente rica, gerando a Bucareste o apelido de Pequena Paris. Sob os termos da garantia alemã, todavia, a maior parte da produção de petróleo seria entregue ao Terceiro Reich, bem como vastas quantias de grãos e produtos industrializados. Em 23 de novembro, Antonescu assinou o Pacto Tripartite e trouxe a Romênia oficialmente para o eixo, mas rapidamente desavenças inconciliáveis irromperam entre o general e a Guarda de Ferro. Em 20 de janeiro de 1941, Rory Acima tentou um golpe de Estado em Bucareste, ao mesmo tempo em que seus homens praticaram um massacre contra judeus na capital. Mas Antonescu agiu com brutal determinação, ordenando que o exército esmagasse a revolta, e no fim extinguiu a Guarda de Ferro com o assassinato e prisão de numerosos integrantes. A firmeza de Antonescu em liquidar seus inimigos elevou seu prestígio junto a Adolf Hitler, e esse acabou confidenciando ao líder romeno os seus planos de invasão da União Soviética. Pouquíssimos indivíduos não alemães sabiam dos planos naquele ponto, e Antonescu entusiasticamente colocou-se à disposição de Hitler para aquartelar as tropas do Grupo de Exército Sul, bem como colaborar com 2 exércitos romenos para a batalha. Com o início da Operação Barbarossa em junho de 1941, o terceiro e o quarto exércitos romenos avançaram junto aos alemães e retomaram seu território perdido para Stalin no ano anterior, mas depois disso continuaram o avanço pelo setor do Mar Negro. Como recompensa pela pronta amizade de Antonescu, Hitler tornou o
o primeiro estrangeiro a ser condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro em 6 de agosto e recompensou a Romênia com o controle da Transnistria, na época uma vasta extensão de terra entre os rios Bug e Dniester. A Romênia colaborou com mais tropas para a Barbarossa do que todos os aliados da Alemanha somados. E em outubro de 1941 venceu a defesa soviética do porto de Odessa, e sua captura foi o maior feito de armas de uma potência do eixo sem grande ajuda da Alemanha em toda a guerra na Europa. Sobrevoando os campos de batalha e dando apoio ao avanço do Grupo de Exército Sul estava o Grupo Loptvanatuare, ou 8º Grupo de Caça, equipado com o Interceptador Nacional IAR-80. Superior aos caças soviéticos do período, o caça romeno conseguiu atingir um grande número de vitórias nas mãos de pilotos habilidosos, mas nos anos seguintes foi sendo gradualmente substituído pelo Messerschmitt Bf-109 alemão, que inclusive passou a ser fabricado no país. A pausa operacional do inverno de 1941 para 1942 foi encerrada no verão seguinte, com o início da Operação Azul, a ofensiva do Grupo de Exército Sul até Stalingrado. O 3º e o 4º Exércitos romenos cobriram os flancos do avanço do 6º Exército alemão contra a cidade, enquanto o 3º Exército cobriu o flanco norte ao longo do rio Don. O 4º Exército acompanhou a ofensiva alemã para o sul, rumo aos campos petrolíferos do Cáucaso. Foi quando a 2ª Divisão de Montanha Romena conquistou a cidade soviética de Nauchik, o mais distante ponto de avanço do eixo naquela região, e seu comandante, o general Ion Dumitrak, foi condecorado com a Cruz do Cavaleiro pelo feito. Ao mesmo tempo, o general Mikhail Laskar, que comandava a 6ª Divisão de Infantaria Romena no flanco norte de Stalingrado, tornou-se o primeiro estrangeiro a ser agraciado com as folhas de carvalho para a Cruz do Cavaleiro. Até o final da guerra, a Romênia foi o membro do eixo mais condecorado pelos alemães, com 17 dos seus militares sendo agraciados com a Cruz do Cavaleiro. A Operação Urano, a contraofensiva soviética em Stalingrado em novembro de 1942, foi inicialmente desfechada contra as posições do 3º Exército Romeno, que sofreu pesadas baixas e foi quase inteiramente destruído. A partir daquele ponto, os romenos perderam sua capacidade ofensiva no leste, tendo que recuar gradualmente pela Ucrânia até atingir sua antiga fronteira oriental. Ao mesmo tempo, com suas novas bases na Itália e no norte da África, os norte-americanos começaram sua ofensiva de bombardeio estratégico do sul da Europa, e para privar os alemães do seu principal fornecimento de petróleo, foi iniciada uma série de ataques às refinarias de Ploiesti. O primeiro deles foi a Operação Tidal Wave, desfechada em 1º de agosto de 1943 por 177 quadrimotores B-24 Liberator. Ploiesti era o mais bem defendido alvo europeu do eixo fora da Alemanha, contando com uma vastíssima e integrada rede de radares e armas antiaéreas, além de 52 caças que incluíam os Messerschmitt 109, 110 e o IAR-80. Os Liberators foram recebidos por uma densa barragem de fogo sobre o alvo, bem como foram interceptados em seu longo caminho de ida e volta pelos caças do eixo, resultando na perda de 1/3 da formação. A Operação Tidal Wave foi proporcionalmente a mais custosa missão de bombardeio aliada da guerra, sendo posteriormente conhecida como Domingo Negro. Mesmo assim, os aliados intensificaram sua campanha aérea contra as refinarias nos meses seguintes, eventualmente conseguindo estrangular o funcionamento de Ploiesti como artéria vital do exército alemão. No começo de 1944, o Exército Vermelho já havia atingido a fronteira oriental da Romênia, e em 9 de abril, os russos bateram-se contra o 4º Exército Romeno e a Divisão Panzergrossdeutschland na Batalha de Targau-Frumos. O eixo conseguiu uma custosa vitória e montou uma linha defensiva na região, atrasando a ofensiva soviética em alguns meses. Mas em 20 de agosto, uma nova e poderosa ofensiva foi lançada pelo 2º Front da Ucrânia,
que enfim rompeu as barreiras defensivas e colocou o inimigo em fuga. 3 dias depois, com a situação nacional na maior emergência de sua história, o jovem rei Mihai I convocou Antonescu para uma conferência em seu palácio e, após escutar o relatório do primeiro-ministro, ordenou-o a sair da guerra e assinar um armistício. Antonescu recusou-se e o rei ordenou que ele fosse preso imediatamente. Com o exército ao seu lado, Mihai conseguiu defender Bucareste de uma tentativa alemã de capturar a cidade, e naquela noite foi à rádio anunciar que a Romênia assinaria a paz com as potências aliadas. O armistício foi assinado em Moscou em 12 de setembro, e no mês seguinte o primeiro-ministro britânico Winston Churchill também foi à capital russa para reunir-se com Stalin, e na ocasião concordou em ceder a Romênia à zona de influência soviética no pós-guerra. Logo após depor Antonescu, o rei Mihai I também declarou guerra à Alemanha, imediatamente detonando confrontos de fronteira com tropas húngaras aliadas de Berlim. Nas semanas seguintes, os romenos atacaram as unidades húngaras e alemãs na Transilvânia, conseguindo finalmente reconquistar o território perdido em 1940, após sua vitória na Batalha de Carei em 25 de outubro. Data que hoje é celebrada como o Dia das Forças Armadas na Romênia. A ofensiva romena, contudo, continuou para dentro da Hungria, avançando lado a lado com o Exército Vermelho. O 7º Corpo Romeno tomou parte no cerco de Budapeste, forçando a rendição da capital húngara em 13 de fevereiro de 1945. Os romenos prosseguiram no combate até o final da guerra, quando tomaram parte na última grande ação no continente, a Ofensiva de Praga, que só foi concluída oficialmente em 11 de maio, 3 dias depois da rendição alemã. Em seu auge, as Forças Armadas da Romênia chegaram a numerar 1.300.000 homens. E após a rendição italiana de setembro de 1943, o país tornou-se a segunda maior potência militar do eixo na Europa. Após assinar a paz com os aliados, a Romênia passou a ser sua 4ª maior força militar, estando somente atrás de Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, colocando mais homens em campo que a própria França. Por ter assinado o armistício em agosto de 1944, a Romênia conseguiu reter a Transilvânia em seu território no pós-guerra, mas perdeu em definitivo os territórios confiscados em 1940 pela União Soviética e Bulgária. Antonescu foi julgado e executado por sua responsabilidade em numerosos crimes de guerra cometidos por tropas romenas na União Soviética e contra minorias étnicas dentro da própria Romênia, sendo fuzilado em 1º de junho de 1946. Em 6 de julho de 1945, o rei Mihai I da Romênia foi agraciado por Stalin com a raríssima Ordem da Vitória, entregue somente a 16 indivíduos, sendo destes somente 5 estrangeiros. Suas boas relações com os soviéticos teriam, no entanto, curta duração. Por pressão de Moscou, o rei havia nomeado o comunista romeno Petru Groza como primeiro-ministro, e na manhã do dia 30 de dezembro de 1947, Groza convocou-o para uma reunião no Palácio Elisabeta, em Bucareste. Ao chegar, Mihai viu que o local estava cercado por tropas da divisão Tudor Vladimirescu, uma unidade inteiramente leal aos comunistas. Groza então estendeu a Mihai um documento pré-formatado de abdicação. Incapaz de convocar tropas leais a si devido às linhas telefônicas estarem cortadas, o rei assinou sua abdicação forçada e nos dias seguintes foi expulso do país, sendo o último monarca da Cortina de Ferro a perder seu trono. Naquele mesmo dia, Petru Groza anunciou publicamente o fim da monarquia e o estabelecimento de uma república socialista romena dominada pelo Partido Comunista, abrindo mais um capítulo da história da Romênia que duraria longos 42 anos. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição.
Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.